Saudações alvinegras, este é o Irmandade Corintiana, o podcast, estamos no número 44, o meu nome é Guilherme e aqui do meu lado direito está o meu irmão Fábio. Salve, salve irmãos e irmãs corintianas, muito bem-vindos todo mundo, Corinthians começando bem o ano oficialmente, né? Valeu a pena aí, uns trancos e barrancos, mas valeu, né? Vamos lá. Valeu, Gibson, aqui do meu outro lado direito. Do outro lado direito aqui, cara, valeu, mas foi uma pelada nojenta, porque campo horrível, inundado, né? Rolou bola mesmo nos últimos 20 minutos de jogo, né? Ali rolou uma bolinha, mas valeu a pena, 1x0, 3 pontinhos, 3 pontinhos, vambora. E Fábio, vamos começar, qual é o seu destaque dessa primeira semana? O Gibson, nas últimas duas frases, resumiu o meu destaque aí do Corinthians dessa semana, que são os 3 pontos. Conquistamos 3 pontos, da forma que foi, mas conquistamos, o que é uma coisa muito importante pro recente do Corinthians, né? No final do ano a gente sabe como foi difícil conquistar 3 pontos para esse time, então chegar com esse time novo, com um técnico novo, com jogadores novos, conquistar 3 pontos, do jeito que foi, com pênalti duvidoso, eu acho que foi, mas enfim, e gol do Jô, já tirando, não permitindo nenhum murucubaca acontecendo aí, então acho que foram bons 3 pontos. E considerando aí a performance da maioria dos times grandes nesses campeonatos que estão rolando aí. Nesse começo de ano, né? Nesse começo de ano, acho que 3 pontos valem muito aí, né? 3 Mais pontos. do que a performance. Mais do que a performance. E você, Gibson, qual é o seu destaque dessa primeira semana? Cara, o meu destaque foi o Gibizinho, cara. O Gibizinho. O Gibizinho, cara. O Gibizinho, pra quem não sabe, é o Giovanni Giovanni Augusto. Porque, cara, bicho, quando o saudoso amigo Marcelo, né, chamou o Gibizinho. Cara, O Edson, né? O corneteiro que deu essa. O Edson também? Acho que era o Marcelo que tinha falado. É. Não, tudo bem. Então, mas o cara jogou bola no primeiro tempo. O primeiro tempo que não teve futebol, ele foi o que mais jogou bola. Jogou bem. O que prova de que ele é um jogador de várzea. Né? O que prova de que quando chover... Como todo jogador de várzea comeu um churrasquinho no intervalo. Então, exatamente. A hora que voltou, aí que parou de chover, o tempo melhorou, aí ele sumiu. O que talvez seja interessante. Quando chover, coloca ele, cara. Sabe, assim, tipo, de repente ele é um jogador temático. Num campo encharcado. É um jogador temático. Que nem pneu de Fórmula 1, né? Choveu, mete o Giovanni Augusto ali, né? É, o jogador temático, cara. Pô, tá certo. Choveu, põe ele. E o seu destaque, meu irmão Guilherme? Qual que é o seu destaque nesta semana inicial? Meu destaque vai pra Mágica. A Mágica está de volta no Corinthians, o Jadson, o Magic Jadson. Aí sim. Ele já acertou o contrato, enfim, já tá acertado esse Tá contrato acertado, faz tempo. Faltavam as minúcias. Faltavam uns detalhezinhos, ele acertou por 2 temporadas e já tem um gatilho, na verdade, para renovação. Ficou naquela dúvida, né, entre 2 e 3 temporadas, ele acabou acertando por 2, mas tem um gatilho para ele, que a renovação é automática caso ele participe de 80%, perto de 80% dos jogos no último ano de contrato. O que é muito interessante. A participação do Jadson nesses 2 anos que ele esteve no Corinthians, ele começou bem, depois teve uma queda, né? E depois 2015 foi aquela maravilha que a gente viu. Só show. Já de show. Ele tem uma participação nos jogos do Corinthians de 80%, né? De jogos participados que ele entrou ou que ele jogou o tempo inteiro. E aí o mais impressionante, né? Nesses 2 anos que ele já jogou, de cada 3 gols que o Corinthians fez nesses 3 anos, 1 teve a participação dele. Que é impressionante. Ou participação ou assistência ou finalização. Ou assistência ou ele que marcou o gol. Uhum. Fantástico, né? Sem dúvida. O ano passado a gente teve uma dificuldade enorme em marcar gols de pênalti, esse ano começamos com um pênalti convertido, né? Mas o Jadson é um novo ano. O Jadson tem 100% de aproveitamento de pênaltis no de Corinthians. Cobranças de pênalti no Corinthians, então meu destaque vai porque a Mágica está voltando, ele deve ser apresentado amanhã. Segunda-feira. E vai lembrar, ele também no ano que ele saiu, 2015, ele foi co-artilheiro do time aquele ano, né? Sim. Então, ao lado do Love, né? Ao lado do Love. Então, é um cara muito presente ofensivamente e taticamente ele aprendeu muito. Em 2015 a gente viu como ele soube se postar taticamente. E soube se dedicar aí ao professor. E é curioso que ele sempre teve números muito bons, né? Os números de 2015 dele eram superiores ao do Renato Augusto, por exemplo, que foi eleito o melhor jogador de 2015. Mas pelos números, o Jadson sempre foi melhor que o Renato Augusto. Vamos ver agora em campo como vai ser essa volta. Sem dúvida.
Vamos lá. E vamos falar dessa estreia, né? Nosso querido Campeonato Paulista. Pois é, a estreia foi contra o São Bento de Sorocaba, em Sorocaba, né? Estreando fora de casa aí, o Corinthians. Um campo, como o Exu falou aqui, lastimável, extremamente lastimável. Era buraco. De um lado um pântano, do outro lado um brejo, e no meio de campo era um mangue, né? Era uma coisa bem complicada. Dava pra catar caranguejo. Nossa, se dava. Pelo amor de Deus. Coisa tava feia. Mas o Corinthians não tava catando nem caranguejo ali, né? E é curioso que a Federação Paulista ela aumentou a premiação, né? Do campeão, do vice, enfim, por participação do Campeonato Paulista esse ano. Mas eles podiam usar um pouco desse dinheiro para fiscalizar esses campos, esses estádios. Sim, sem dúvida. Um estádio desse jeito é ruim para o jogador, é ruim para a televisão, é ruim para o espetáculo em geral. Eles querem manter o campeonato estadual, né? Eles deviam investir um pouco nessa infraestrutura para mostrar que o campeonato pode ser melhor. Sem dúvida. Né? A Federação Paulista tem grana, né? Tem Tem grana. E esses clubes estão precisando de grana. Não é que eles estão... o estádio tá ruim porque os caras não estão conseguindo. Eles não têm grana pra fazer isso. Mas se você acha que tá ruim, vai ver o estádio do Macaé lá no Rio de Janeiro. Não, mas não dá pra sempre nivelar por baixo, eu né? sei, os campeonatos estaduais, eles tradicionalmente têm esses jogos nesses estádios que são bem com gramado ruim, com infraestrutura ruim. Mas aqui em São Paulo ainda é um pouco melhor, porque gira no estado como um todo, gira um pouco mais de grana do que nos outros estados. Então tende a ser um pouco melhor do que os outros, mas mesmo assim a gente se depara. A gente acostuma, no brasileiro, principalmente pós-Copa do Mundo, a ter um monte de jogo em estádio de Copa. Aí, cara, quando chega no estadual, você cai na real do futebol brasileiro. Você cai você fala, puta, esse é o mundo se bem que também tem muito estádio reformado aí, novinho e tal, mas que o gramado também, enfim, né? Bom, o Maracanã tá uma lama lá, cheio largada, né? Tem um show toda hora, mas jogo que é bom é ruim o gramado, né? Mas enfim, fica... Mas o que você achou da nossa estreia, Fábio? Eu achei que... Do jogo, sim, considerando todo o contexto, né? Primeiro jogo do ano, o time tá desentrosado ainda, porque os caras estão chegando enquanto o time tá estreando. O Jadson assinou, ainda vai demorar provavelmente mais de mês até ele estrear de verdade. Estreou quem? O Moisés, o Pablo, o Gabriel, entrou Moisés, Bastos... Isso, Felipe Bastos é o segundo jogo dele e jogou 45 minutos só. O Jô, né? Só aí quase meio time novo. Sim, todo mundo novo aí. Mas o Corinthians demonstrou, de certa forma, um padrão tático ali, mostrou uma colocação tática já legal, assim, de colocação em campo mesmo. O problema foi que o São Bento também. O São Bento, postado defensivamente, soube... misturar ali o meio de campo, embolar o meio de campo ali, dificultar a entrada para o Corinthians, que junto com o campo ruim, junto com o desentrosamento, com o timing dos jogadores no seu melhor, enfim, complicou ali. O Corinthians estava tendo muita dificuldade de fazer gol, mas como o Gibson falou, no primeiro tempo, quem estava com mais gana mesmo, correndo pra caramba, aparecendo bastante, se mostrando, voltando para pegar a bola, era o Gibizinho Augusto, o Giovanni Augusto aí. Só pra provar aí pro Edson um pouquinho. Depois eles devem ter ido beber cerveja junto. Aí. Exatamente, provável. E o que você achou, Gibson? A estreia do Carille oficialmente, né? Então, efetivado. O time tava bem postado. Você via você até mandou uma foto, né? Você via as linhas. Eu tinha durante o jogo visto isso também, as linhas em campo. Né, 4-1. 4-1. Isso, o time tava bem postado, só que sem entrosamento nenhum. Foi até uma coisa que, tudo bem, o primeiro tempo, como eu falei, que foi muita chuva, não rolou bola. Rolou chutão pra frente, poça, aquela história. Aí nivela tudo por baixo. No segundo tempo, quando não tava chovendo e começou a ter um pouquinho de futebol, foi secando o gramado e foi melhorando o futebol, cara, o Corinthians tomou um sufoco ali de São Bento, cara. As principais chances de gol de verdade foram de São Bento, de chutar gol mesmo, né? O Corinthians fez o gol no pênalti meio duvidoso ali do jogo, que foi aquele pênalti na fronteira do ser e não ser. O jogo ajudou o juiz, sei lá, por assim dizer, né? Mas o que prova que um time entrosado, às vezes é melhor do que um time que no papel é melhor, mas tá desentrosado ainda. Apesar de estar bem armado taticamente. Já deu pra ver que o cara, ele tá seguindo à risca a escola do Tite, né? Sim, sem dúvida. 4-1 ali sem muito mistério, sem muito segredo. Sem frescura. Bem postado e tal. Claro, os jogadores ainda não se conhecem muito a movimentação. Vai precisar de mais tempo. Eu vou te falar que eu gostei bastante do Jô, né? O Jô, na nossa votação, acabou sendo eleito o craque do jogo, né? Sim. Muito pelo gol, pelo segundo tempo e tal, mas já no primeiro tempo ele fez bem o lance do pivô. Eu tava até com saudade de ver um pivô jogando no Corinthians,
porque a gente teve um atacante bom em 2015, o Love, mas ele não fazia exatamente o pivô, né? Ele gostava de chegar de frente para a zaga. Ele até pela estatura, né? Ele não tem estatura para segurar os zagueiros e para dar aquela cabeçada para ajeitar para o outro. O Jô já tem, né? E ele fez isso bem, claro. Contra o São Bento, de Sorocaba. Então vamos ver como é que vai ser nos próximos jogos quando ele encontrar uns zagueiros mais parrudos, enfim, mais experientes também. Mas eu achei boa a participação dele. E aliás, no lance que ele levou o pênalti, ele também driblou 2 ali dentro da área e tal. Mostrou vontade e talento, enfim, acho que... Agora, só uma observação, esquema tático à parte, entrosamento à parte, uma coisa que me incomodou no jogo, principalmente, obviamente, no segundo tempo, quando rolou mais bola, que já incomodava no passado, é aquela história de que, cara, quando a bola tá no pé do cara, na frente do gol, o cara não chuta. Sempre quer dar aquele toquinho, 1 ou 2, às vezes a mais. É verdade. E aí complica, porque chega a marcação. Tava sempre penteando, né? Exatamente. Penteando a bola. Pô, a bola é careca, não precisa pentear. Teve pelo menos ali uns 3 lances, cara, que se bate de primeira, não que fosse ser gol, mas era uma bela de uma chance. Tá faltando alguém ali pra... Que chega batendo, cara. Pô, precisa treinar isso, não pode ficar cozinhando ali a jogada na entrada da área, né? E faltou um pouco de criatividade também, né? Nesse meio campo, para sair das poças da água, para sair da marcação. Faltou um pouco de criatividade aí, que eu espero que venha com a mágica do Jadson. Sim, com talvez o Casim, com o Rodriguinho estando numa melhor forma. Claro, e com o entrosamento, né, do time, né? Felipe Bastos crescendo o jogo dele, ou então o Camacho entrando no lugar, que acho que o Camacho é um pouco mais criativo ali. Tem muita coisa que pode acontecer, né? Nesse jogo, senti falta de quem jogou bem na pré-temporada. O Marlone, o Moisés jogaram bem na pré-temporada. Nesse jogo não apareceram. O Rodriguinho também, esperava um pouco mais dele ali. Você acha que o Rodriguinho sentiu a proposta e o fato do Corinthians não ter acertado a ida dele para Turquia? Eu não tenho a menor ideia do que se passa na cabeça do Rodriguinho, cara. Mas... Cara, eu acho que ele tem que ter na cabeça que nenhum time no mundo é maior do que o Corinthians, pro cara que tá sendo ídolo do time. Ele é um jogador principal hoje, né? E acho que lá na Turquia, não sei se ele vai ter esse mesmo respaldo da torcida que ele tá tendo. Conquistando a torcida pelo próprio mérito. Ele começou ano passado como ruim Driguinho, né? Sim, sem dúvida. E esse ano ele é o super Driguinho aí, enfim. Não sei se pesou financeiramente ou não, mas acho que ele tem que estar muito contente com o papel que ele tem hoje no coração do torcedor aí, né? No apoio do torcedor. Não é que ele ficou num time no qual ele não tá sentindo a vontade, que ele não tá bem. Muito pelo contrário, ele tá num lugar onde ele é absolutamente bem recebido, né? É ídolo da torcida, então não tem por que ficar chateado de não ter ido, sei lá. É que eu imagino a cabeça dele já sonhando com uma grana a mais que entrar, né? Mas eu queria voltar um pouquinho e perguntar pra vocês o que vocês acharam desse pênalti aí. Pra vocês foi pênalti ou não foi pênalti? Não, eu acho que foi pênalti. O zagueiro se apoiou ali no ombro do Jô. É claro que o Jô, um aluno de teatro, né, experiente e tal, Actors Studio. Ele fez ali o papel de mostrar melhor pro juiz, né? De deixar claro ali pro juiz. Olha, juiz, foi pênalti. Né? Eu já tive a impressão mais que que ele foi forçado mesmo, cara. Ele teve uma carga, mas não era uma carga suficiente pra derrubar, nem pra nada, era uma carga de disputa normal. Pra mim não foi pênalti. Pra mim ele ajudou o árbitro. Ele mesmo falou isso no fim da partida. Isso que é legal, né? Ele mesmo na entrevista, assumiu, ele deu risada. Ele falou foi meio a meio. Foi meio a meio, mas... Eu acho que ficou assim, ele sentiu a carga e foi correndo. Quando ele viu que não dava pra correr, ele falou, eu vou parar e deixar o cara me fazer a falta. É o pênalti cavado, mas não é um pênalti fake. Ele forçou que o cara fizesse a falta nele. Mas o cara não fez. Você vê no replay que ele se joga. O cara tá com o braço aqui puxando. Tudo bem, mas o cara não deu um tranco pra jogar ele no chão. Ele se jogou no chão. Não precisa derrubar pra ser falta, né? Eu acho que se pega o cara ali, se impede, atrapalha, já é falta. Não precisa derrubar pra ser falta. E acho que teve ação suficiente do zagueiro pra justificar a falta. Não, eu não acho que ele cavou 100%. Não é aquela coisa que o zagueiro nem encostou nele, ele se jogou e o juiz deu pênalti. Sim. Mas se ele não tivesse jogado, não teria sido pênalti. Ele parou, deixou a perninha pra trás pro cara tropeçar e ele tropeçar junto. Exatamente. Ele fez um pouco, ele fez o dele. Mas o zagueiro tava sendo faltoso ali. Então o contato já tava feito, ele só deixou acontecer, deixou rolar.
né? E é bom dizer, já falei isso antes, mas que foi uma boa jogada dele, né? Sim, Ele pegou a bola, driblou 2, Sim, e sim. tava indo e o zagueiro se apoiou ali, enfim, ele se jogou. E teve atitude de bater no peito e falar, deixa que eu bato esse pênalti. Ele levantou, sabendo pegou a que- bola e falou, deixa eu bater. Porque o Marlone ia bater, acho que o Marlone deve ser o batedor desse time que tava lá. E ele falou, não, deixa que eu bato, eu quero fazer, lavar a alma. Podia ser o contrário, né? Podia ter o efeito contrário. Claro. E o Corinthians no ano passado mais errava do que fazia pênalti durante o jogo. Então... E mesmo depois do jogo das disputas de E pênalti. mesmo depois do jogo. Então mandou bem aí, né? E é curioso, o Jô é o jogador mais novo, né, que marcou gol com a camisa do Corinthians e agora, depois de 11 anos da primeira passagem dele, tá marcando novamente um gol. Marcando novamente. sim. O Jô ainda tem uma certa desconfiança em cima dele, né? Ele nos últimos anos, ele não jogou sempre a 100%, enfim, ele não foi um sucesso, uma unanimidade por onde passou, né? Sim. Ele sempre tem um momento bom e depois uma caída muito grande. Vamos ver como é que vai ser esse jogo que agora se diz iluminado, né? Que não vai ser mais balada, enfim, que vai à igreja agora. Vamos ver como é que vai ser ele em campo. Vamos ver. Sim, mas nesse jogo eu também quero falar, eu senti um pouco a falta, eu comentei na partida com vocês, eu queria ter visto o Marcial entrar. Sim. Eu preferia que tivesse entrado o Marcial e não o Romero, por exemplo. O Romero entrou e fez aquilo que a gente já conhece, né? Sim. Ele perdeu umas bolas e tal, reclamou. Correu. Vai em cima, tá pra Eu trás, preferia que tivesse entrado o Marcial. Eu não sei, e claro, não no lugar do Jô, né? Sim, sim. O Romero entrou no lugar do Jô, não sei se o Jô sentiu um pouco o ritmo e pediu para ser substituído ou se foi uma opção do Carille. Se fosse por opção, eu teria tirado o Marlone e colocado o Marcial na esquerda para ver o garoto que tá jogando. Porque o Marlone tá muito mal segundo tempo. Fez uma boa pré-temporada, eu acho que ia ser alguma coisa diferente ali nessa estreia, ia ser algo fora do script, né? Acho que ele fez por merecer na pré-temporada, jogou bem. Fora da posição dele, né? Fora de da lateral. posição dele, mas aparecendo bem, mostrando ímpeto. Pelo que eu vejo aí nos treinos, ele tá se colocando bem, tá aceitando tudo que tá sendo jogado em cima dele. E é um cara que a gente há tempo quer ver ele jogar. Quando jogou, fez gol, etc. Enfim, Sim. E, bom, é uma pena que não rolou agora, mas eu tenho confiança que nesse Paulista ele ainda vai crescer muito aí, cara. E o pessoal aí no live fazendo comentários, Gibson? O Fernando Henrique Oliveira falou que o Corinthians está precisando de atacante mais veloz pelos lados. Eu não sei, o Léo Jabá consegue jogar pelos lados, né? Não sei se ele seria esse atacante que ele tá tendo. O Casim também joga pelos lados. Eu acho que o Marcial, novamente, pelo lado, mas não seria um atacante, seria mais um meio-campo, poderia entrar, dar uma criatividade. Mas eu concordo com ele. Ele falou em 2015 tínhamos o Malcolm, que está faltando um atacante com essa característica. Na teoria nós temos, né? O Marquinhos Gabriel e o Giovanni Augusto talvez fossem o Marlone, mas seriam esses jogadores. Na teoria. Na prática eles não têm feito isso, é uma pena. Sim, sem dúvida. Com certeza. Mas tá chegando outro atacante aí também, né? O Potker. Ele acabou de comentar aqui, o Potker. Tá chegando assim. Tá chegando. Daqui ainda vai chegar. Tá chegando, vai daqui a pouquinho ele tá aí. Tá vindo de navio, de Campinas. O Potker é curioso, né? Ficou esse namoro no começo de ano, vai, não vai, chega, não chega. A Ponte até bradou nas redes sociais, Sim, ele fica e tal. E agora já negociou, já tá tudo certo. A gente mandou o Luca e o Iago pra lá, por empréstimo de um ano. Deu mais uma graninha, porque também de graça assim não vai nada. É difícil, né? E o Potker chega pro brasileiro, não é isso? Pro brasileiro. E espero que a Ponte Preta não escalhe ele em nenhum jogo da Copa do Brasil pra ele poder jogar a Copa do Brasil com a gente também depois, né? Sim. Tem essa história, nos bastidores a gente não sabe se isso foi acordado ou não, mas a Ponte está disputando a Copa do Brasil e a Sul-Americana também. Se ele for escalado pela Ponte nessas duas competições, realmente ele vem pro brasileiro e só. Ele não vai poder ser escalado nessas competições, caso o Corinthians também pena, né? se classifique nas próximas rodadas. Espero que tenham feito esse acordo com a Ponte, porque seria meio absurdo ele vir pra jogar um de 3 campeonatos. Até agora ninguém da Ponte, nem o próprio Potker, nem ninguém do Corinthians se manifestou. Do Corinthians já esperavam esse silêncio meio... Sim. Não sei se fizemos ou não. Agora vamos ver. Mas é um atacante... foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro ano passado, é um atacante... E do Paulista? Do Paulista também. Marcou mais de 20 gols o ano inteiro, do ano passado todo. É um jogador, um reforço importantíssimo, que
muitos times brasileiros queriam o Potker, né? Sim. Parece ser um cara com faro de gol, né? Um cara habilidoso ali dentro da área e com esse tino. Assim, acho que ele vai resolver essa questão aí do Gibson tá falando. Os caras não estão chutando. Sim, ele vai chutar, do jeito que vier ele vai chutar. Algumas vão entrar. E a gente vai comemorar. E a coisa de ter o time entrosando, eu espero que volte a ter um passe refinado. Os passes estão meio rifados, né? O cara passa a bola, mas a bola chega mais ou menos perto do jogador. Pô, tem que passar no pé do cara, passa direito a bola. Né? Uhum. E o jogo rápido, né? O Carille tem um pouco essa coisa que nem do Tite, né? Das triangulações. Ele costuma falar isso. É claro que nesse campo que a gente jogou lá em Sorocaba é difícil saber se os jogadores iriam ou não fazer isso, né? A bola estava muito pesada e parando muito. Sim. É difícil fazer um lance de triangulação. Não, no primeiro tempo ali era impossível. Na segunda metade do segundo tempo, dos 20 pra frente, 25 pra frente, até dava pra fazer jogada. Eu tinha secado o campo. Mas aí já tava ganhando também, né? Vamos esperar um entrosamento pra ver o que esse vai foi acontecer. o campo da semana que passou, né? E os campos que encontraremos esta próxima semana? Quais são aí? Quarta-feira agora temos a Copa do Brasil, né? A estreia da Copa do Brasil. Em Poços de Caldas, o estádio, eu não vou lembrar o nome do estádio, o apelido do estádio é Ronaldão. Em Poços de Caldas, contra o Caldense. O Caldense. Agora também estou com aquela sua dúvida de qual é o artigo ali na frente. Caldense. Acabou. Decaldense, acabou. Esse ano a Copa do Brasil tem essa novidade. É um jogo só eliminatório. Na casa do time pior classificado pelo ranking da CBF, mais o time melhor classificado, no caso o Corinthians, tem a vantagem do empate. Então o Corinthians já entra, teoricamente, classificado que o 0x0 do Corinthians. Agora vamos ver o desenrolar do jogo e faço ideia como é que é o gramado do Ronaldão. Olha, mas você quer saber, eu acho esse critério, embora é um pouco obtuso, sei lá, porque antes tinha aquela coisa de 2 gols, se o time visitante marcar 2 gols, desclassifica. Então, o time não consegue nem se programar direito, porque se ele no primeiro jogo for lá e meter com 2 gols diferentes, 3 gols, acabou, o cara não tem nem segundo jogo. Acho meio ridículo isso, cara. Pelo menos já que faz esse critério. E com essa regra anterior, eu sempre tinha uma dúvida assim, pega um time que tá precisando de grana, sei lá, um time que precisa de grana. Ele vai lá, se ele mete 2 lá, não tem o jogo de volta decisivo aqui que atrai a torcida. Claro. Ele perde arrecadação, perde bilheteria. É óbvio. No sentido financeiro, de repente o cara fala, não, vamos fazer umzinho lá. E um jogo que é eliminatório. A gente mete uma sacola nos caras com a torcida. E se todos os jogos são eliminatórios, vai atrair muito mais atenção pros jogos, é óbvio, né? Claro. Se em qualquer jogo o time pode cair. Assim, obviamente, o risco é maior, né? Claro. Quantas vezes a gente já não viu esse primeiro jogo fora, né? O time pequeno dá um samba no time grande. A gente mesmo a Caldense não vai poder, vez, né? não vai poder se fechar, né? Tem que ir pra frente, tem que ir pra cima. Tem que jogar o jogo, tem que jogar direito. Com aquele outro critério, na verdade, o que acontecia muitas vezes era isso. O time da casa se fechava, né? Ficava ali todo mundo na grande área e outro time grande martelando pra ver se fazia. Aí um lançamento longo fazia e segurava aqui e ganhava. Esse jogo, quem vai ter que propor o jogo é o time mandante. Sim. Pode ser interessante aí. A Caldense não é um time ruim não, cara. A gente tá falando aqui do São Bento. São Bento jogou bem o último Paulista. Esse ano tá aí com vários jogadores veteranos também. A Caldense, 2 anos atrás, foi finalista do Campeonato Mineiro. Né, acho contra o América de Minas, né? E é um time que pode atrapalhar aí. Espero que não atrapalhe nada, né? Que seja só glória pro Corinthians. Pelo aí. histórico, a Caldense não é um adversário tão complicado, né? Foram apenas 8 jogos com a Caldense na história, mas o Corinthians tem 5 vitórias e 3 empates. Então, se manter essa tradição, o Corinthians está classificado. O Corinthians nunca perdeu para a Caldense, seja em São Paulo, seja lá em Poços de Caldas. Mas quando que o Corinthians volta a jogar em casa, então, hein? Aí é no próximo sábado, em Itaquera, pelo Campeonato Paulista, às 9 da noite, é um horário meio esquisito, sábado às 9 da noite, meio baladinha, né? Matinê em Itaquera, né? Vamos lá. Contra o Santo André. Provavelmente em nenhum desses jogos o Jadson estará presente, né? Ele deve ser apresentado na segunda-feira. Ele nem inscrito tá ainda. Ele precisa ser inscrito e, claro, tem que ter uma semana, 10 dias de treinamento pelo menos. Tem gente falando que ele tá meio gordinho, que ele vai demorar um mês para entrar em forma e entrar em campo. Tem muita gente apostando que no dia 22, contra o Palmeiras, ele estará em campo já.
Acho que contra o Santo André, acredito que o Casim possa estar pelo menos no banco, né? Talvez fazer a sua estreia. A diretoria do Corinthians tem apostado muito no Casim para fazer promoção e tal. Ele parece ser um cara simpático, tem carisma. Irreverente, muito bom. É um cara bacana, Mas isso não vale nada se ele não entrar em campo e não fizer gol. Ele já entrou a 45 minutos e marcou um gol lá nos Estados Unidos, mas parece que estava com dores musculares e não estava nem no banco nesse último jogo. No próximo jogo, se ele estiver no banco, é bem provável que ele entre no decorrer da partida. E você falou da Sul-Americana também, né? Que a Ponte Preta também joga a Sul-Americana, tem que ver como é que fica a situação do Potker aí. Quando que o Corinthians começa a jogar essa Sul-Americana e contra quem? Eu sei que teve o sorteio, o Corinthians vai jogar contra a Universidade do Chile. Nossa, que maravilha, hein? Que beleza. Agora as datas eu não lembro, é abril, maio? O primeiro jogo vai ser, acho que começo de abril, aqui em São Paulo, né? O primeiro aqui. A decisão a decisão vai ser no começo de maio lá em Chile, né? Não foi um sorteio bom aí, mas não tem que escolher também, né? Não tem que escolher, e eu acho que daqui uns meses esse time também já vai estar mais entrosado. Vai dar mais trabalho. O que eu tenho lido é que os chilenos ficaram preocupados. Se a gente não gostou muito, eles gostaram menos ainda de encarar o Corinthians logo na primeira fase, né? A manchete era alguma coisa, o pior possível, né? Uma coisa assim. Eles estão trocando de técnico, enfim, estão passando um momento de transição. Claro que isso também é perigoso. Claro. Porque às vezes, a gente já viveu isso muitas vezes com o Corinthians, né? Tem jogador que fala, esse é o jogo pra eu aparecer. Claro, pra botar a cara. Né? E mostrar que a gente pode mais e tal. E, enfim, é um jogo fácil de inflamar, de o adversário, mesmo em crise, mesmo desmontado, se inflamar e jogar mais do que eles vem jogando. Então é um adversário perigoso. Com o risco de nenhum de vocês saberem a resposta, quando que acaba o Paulista? Que mês, assim? O Paulista tem 4 meses, né? Então é fevereiro, março, abril, maio. Até maio. Então o Potker não vai estar aí, né? Não vai jogar contra a Universidade Católica, então. Não. É curioso, o Paulista é o único título que os paulistas estão disputando nesse primeiro semestre, né? Antes a Copa do Brasil também terminava no primeiro semestre e tal. Agora não, esse novo calendário feito pela Conmebol, a Libertadores termina no final do ano, a Sul-Americana termina no final do ano, a Copa do Brasil termina no meio do semestre que vem. O Paulista é o único título possível de ser conquistado no primeiro semestre pelo Corinthians, enfim, pelos times grandes aqui de São Paulo. Os times do Rio e de Minas ainda disputam aquela Copa Sul Minas, Rio, aquele campeonato... Primeira Liga, né? Sei lá, os times do Nordeste também tem uma outra competição. Liga agora já, né? Porque a primeira foi ano passado. Aqui em São Paulo não, aqui em São Paulo é o único título possível de ser ganho no primeiro semestre. Então, o time que ganhar, enfim, já vai levar essa felicidade. Campeão moral do primeiro semestre. E aí entra a janela de transferência, desmonta todos os times. Todo mundo. Não interessa principalmente quem ganhou, né? E aí... Pelo amor de Deus. Já derruba tudo aí. Pelo amor de Deus mesmo, né? E o que o pessoal tá falando aí no live, aí no Facebook? O Fernando, que já tinha comentado antes aqui, ele falou que temos que aproveitar mais a base pra botar um moleque que faça a diferença. Sem dúvida. Ele falou, apostarei minhas fichas no Pedrinho. O Pedrinho não está inscrito no Paulista, né? Os jogadores da base inscritos pro Campeonato Paulista, a maioria tá disputando o Sul-Americano Sub-20, né? Pela seleção brasileira. O Léo Jabá, o Léo Santos, o Léo Príncipe, os 3 Léos. E o Maicon. O Maicon, eu acho que ele é titular do Corinthians se ele voltar, enfim, a não ser que o Felipe Bastos comece a jogar muito demais. Eu acho que o Maicon é um titular. O Léo Santos ficou uma boa impressão na zaga, vamos ver. Sim. Inclusive ganhou a preferência em relação ao Iago, né? Pra se manter no elenco esse ano. Pra se manter no elenco e ser emprestado. O Arana também deve ser titular, ele tem sido um destaque da seleção Sub-20, tem jogado fazendo gol, inclusive. Fazendo gols, então eu acho que ele ganha a posição do Moisés aí. E da base vem o Marcial também, que não é exatamente da base do Corinthians. É de uma fase anterior aí. Mas se ele tá falando, ele falou do Pedrinho aí, tem que lembrar assim, a Copa São Paulo pro juniores é o fim de temporada deles. Então, esses garotos todos entrando de férias. Pedrinho, Mantuan. Claro. E aí, até a gente critica, tem que inscrever os moleques, tal, não sei o quê. Pra diretoria é difícil, vai inscrever os moleques num campeonato que vai acabar daqui a pouco, dura 4 meses, sendo que os primeiros meses eles vão estar de férias, tal, que eles têm que descansar também, aí depois tem que retomar. Então, acho que o aproveitamento deles tem que ser mais voltado pro segundo semestre mesmo, para Campeonato Brasileiro, para uma fase mais avançada da Copa do Brasil.
Mas é fato que tem que aproveitar esses caras ao longo do ano aí. Não, e até lá, vários jogadores já irão ser testados, né? A gente vai entender melhor como o elenco do Corinthians está e quais são as suas eficiências. Então, se o Jô não começar a dar conta, se o Léo Jabá tiver chance e não der mais conta, o Carlinhos vai ter uma chance também. Tem o Potker também. Mas... O Potker vai chegar, vai ter a sua chance, claro. Mas, enfim, o Mantuan também no meio campo, se acontecer alguma coisa, se de repente o jogador é negociado e tal. Enfim, esses jogadores da base vão ter uma chance daqui pra frente, né? Sem dúvida. Acho legal. Mas falando da base também, né? Só um último comentário rapidinho aqui. Essa semana tá rolando uma certa novelinha aí em torno do zagueiro da base, que já foi destaque no ano passado, jogou bem esse ano também, o Delamore, né? O que tá acontecendo lá com o Delamore? Qual que é a história aí? O Delamore tem uma história meio enrolada mesmo. Ele jogou um tempo no Corinthians, depois saiu, foi jogar no Palmeiras, né? Curioso. E aí uns empresários, na verdade, compraram o contrato, o passe. Sei lá, passe não existe, né? Mas ele tem contrato com uns empresários. E na hora de se inscrever para a Copa de São Paulo do ano passado, na verdade, por uma questão de prazo, ele foi inscrito no Monte Azul, mas ele nunca jogou lá e foi emprestado logo em seguida para o Corinthians. Isso. O contrato de empréstimo termina no final desse ano. E o Corinthians até agora não demonstrou interesse em comprar, em adquirir esses direitos ou de entrar num acordo de prolongar esse empréstimo. Não tinha demonstrado. Não tinha até agora. Ele entrou de férias, está de férias, mas ele já anunciou nas redes sociais que ele não iria voltar para o Corinthians. Existe um rumor muito forte que ele está acertado com o Fortaleza. O Corinthians, percebendo essa movimentação, quer renovar o contrato ou quer comprar esse contrato dos empresários, porque senão, ao final desse empréstimo para o Fortaleza, ele vai embora do Corinthians sem que o Corinthians ganhe nada, né? É incrível como o Corinthians não aprende nada, absolutamente nada com a história, né? Sim. Os dirigentes do Corinthians, tudo bem, mudou de dirigente e tal, mas você pode aprender com o erro dos outros também, né? Eu lembro lá atrás, muito tempo atrás, o Corinthians fez um empréstimo de um jogador, não firmou o valor do passe dele, né? Na época acho que tinha passe ainda, não firmou aí o valor do cara para uma compra, e na hora que o cara jogou bem, quis comprar e ficou caro, né? Esse cara acabou jogando no Palmeiras, depois no Barcelona, na seleção, que era o Rivaldo. Não era ninguém, tava no Mojimirim, teve um paulista bom, veio pro Corinthians em seguida emprestado e deu no que deu, né? E desde então o Corinthians continua cometendo esse mesmo erro. E pega esse garoto aí. Tudo bem, no primeiro ano você não firmar isso, ok, mas ele já foi bem no ano passado. Ah, sim. É líder dos garotos não, ali, cara joga que bem. Ninguém não conhece. Já treinou com os profissionais no ano passado, né? Em algum momento. Esse é o momento que você chama o cara e fala, vem cá, vamos firmar isso aqui, vamos colocar um valor nesse passe, nesse contrato para compra. Vamos já pegar ele. Não é esperar o cara anunciar no Twitter que tá indo pro Fortaleza, tirando foto com o cara no aeroporto e a camisa do Fortaleza e falar, não, agora eu quero esse cara aqui. Não dá, assim. Mas mesmo assim... Pode ter perdido uma oportunidade aí, e se esse zagueiro estourar, vai ficar tão feio quanto a história do Marquinhos, né? Mais feio até, eu diria. Sim. Mas, não, assim, o Delamore é um cara bacana, eu gosto dele, ele jogou bem essas duas copinhas. Mas ele realmente, assim, o caminho para ele trilhar no Corinthians é complicado, porque tem muita gente na frente dele, e do lado dele jogou um cara também que jogou muito bem, o Thiago, né? Thiago, E aí tem o Léo Santos, tem o Pedro Henrique, tem o Iago, tem caras chegando, Balbuena, Pablo, então assim... De repente o cara não tá vendo esse horizonte aqui e se espelha em outros caras que já também foram destaque na copinha e não se concretizaram ali, mas é uma pena. Bom, acho que tá bom por hoje, né? Tá bacana. Ficamos por aqui. Na semana que vem estamos de volta. Que horário, Fábio? Semana que vem estaremos de volta no domingo, às 9h30 da noite. Horário fixo da Irmandade Corintiana aí, até segunda ordem. E vamos ter 2 jogos para comentar. 2 jogos para comentar. Você gostou da nossa transmissão, nosso podcast, nosso live? Se liga na Irmandade Corintiana todo domingo, 9h30 da noite agora. E quem quiser se ligar nas nossas outras redes sociais, Gibson, por favor. Cara, quais são as nossas outras redes sociais? São 5. Eu dou a primeira para você, Instagram. Então, fora o Instagram, a gente tá no Facebook, obviamente, no SoundCloud e no YouTube, tudo como Irmandade Corintiana, só no Irmandade Timão no Twitter, porque lá tinha uma limitação de caracteres, então lá é Irmandade Timão. Procura a gente nessas redes sociais, siga a gente
dar like. É, enfim. pode dar joinha, mandar Sim, comentário, Quem nude, quiser o mandar que um quiser. e-mail, qual é o nosso e-mail, Fábio? irmandadecorintiana@outlook.com. Corintiana, sempre lembrando, com TH. TH. Com TH. Por hoje é É só. só. Salve todos os corintianos e vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!